Olá, bem-vindo ao canal. Eu me chamo Luciana e neste vídeo eu vou te contar o que é o Anki, esse famoso programa que tem ajudado na revisão de milhões de concurseiros. Vou te mostrar o que ele é, como que ele funciona e também vou te ensinar no final do vídeo como faz para baixar no seu computador e no seu celular. O Anki, ele é um programa para memorizar informações. Que tipo de informações? Quaisquer informações que você pode imaginar. Então tem pessoas que usam o Anki para estudar algum idioma diferente, tem estudantes que usam o Anki para passar no vestibular, outros estudantes de medicina também usam, né, para decorar ali os termos de anatomia, e os concurseiros, é claro, né, estudam para revisar o assunto que vai cair na prova do concurso. Então, independente do tipo de estudo que você quer fazer, pode ter certeza, o Anki ele vai te ajudar. Isso porque o Anki ele trabalha como se fosse uma plataforma de flashcards virtuais. Então, se você lembrar dos flashcards tradicionais em papel, como que eles funcionam? Você basicamente coloca na frente do flashcard uma pergunta e no verso você coloca a resposta. Então, como é que você vai estudar por esses cartões? Você vai ler a pergunta, vai tentar puxar na memória a resposta e depois só confirma, né, virando o cartão. Então perceba que esse método, ele é excelente para revisar, porque ele te força de uma forma ativa a recuperar a informação que você aprendeu. Diferente, por exemplo, de simplesmente você só ler um resumo. E aí, além de usar essa metodologia ativa, que são os flashcards, o Anki ainda conta com um sistema de repetição espaçada. O que significa isso? O próprio Anki, ele vai repetidamente te expor a um determinado card, até que você consiga memorizá-lo e que aquele conhecimento, ele não caia na chamada curva do esquecimento. Então, de acordo com essa curva do esquecimento, um conhecimento que você aprendeu hoje, provavelmente daqui a 24 horas, você só vai se lembrar 50% desse conhecimento. Daí, passado, por exemplo, 30 dias, você só vai lembrar cerca de 3, 5% desse conhecimento, se você não revê-lo novamente. Então, o Anki, ele vai te submeter repetidamente aos mesmos flashcards, até que você consiga transpor aquela informação da memória de curto prazo para a memória de longo prazo. E aí ele tem um algoritmo próprio para fazer esse sistema de repetição, que também vai levar em consideração os seus erros e os seus acertos. Então, supondo que você está estudando hoje um flashcard e daí você erra esse flashcard. O Anki, ele vai te mostrar esse flashcard em mais ou menos 10 minutos, para que você tente acertá-lo novamente. Mas supondo que você erre, aí ele vai te mostrar no intervalo menor de tempo, para que você consiga acertar e fixar esse conhecimento. Daqui a 24 horas, ele vai te mostrar de novo o mesmo cartão, até que você consiga memorizá-lo e respondê-lo facilmente. E isso se torna bem efetivo, porque o processo de visualização dos flashcards, ele já vem com a própria programação do Anki, que já é uma programação estudada e já é um algoritmo validado. E outra coisa bacana do Anki é que ele é multiplataforma. Então você consegue usar tanto no computador quanto via web, consegue baixar o aplicativo no celular, no seu tablet, então dá para usar ele de diversas formas. E você ainda consegue sincronizar todas as informações se você fizer uma conta gratuita no próprio site do Anki. E o Anki, ele é gratuito tanto na versão web, né, você loga lá no site do Anki, como também, caso você queira baixar o aplicativo para rodar no computador, e também no celular Android. Se for celular sistema iOS, né, então iPhone, você vai ter que pagar o aplicativo. Mas também você só paga uma vez e utiliza para sempre. E essa é a carinha do Anki, né? Então veja que aqui eu tenho várias temáticas diferentes, dependendo do meu estudo, e dentro de cada temática estarão distribuídos os flashcards daquela matéria. Então, por exemplo, eu vou abrir aqui o flashcard de Código de Ética, né, que é o decreto 1171. Quando eu coloco em estudar, primeiro ele mostra a pergunta, e aí depois que eu responder é que eu vou revelar a resposta. E aqui embaixo tem o botão para revelar a resposta, né, mostrar essa resposta. Dentro do flashcard, eu consigo fazer a minha pergunta de diferentes formas, tá? Eu posso fazer uma pergunta aberta, então, por exemplo, quais os fundamentos da República Federativa do Brasil? E aí, na resposta, eu trago a lista desses fundamentos. Ou ainda, eu consigo colocar uma frase e ocultar palavras específicas para eu tentar depois resgatar e memorizar essas palavras. Então, por exemplo, é o caso desse card. Toda pessoa tem o direito à verdade. O servidor não pode omitir ou falseá-la, ainda que contrária aos interesses da própria pessoa. Vamos ver se eu acertei a resposta? Mostrar a resposta? Exatamente. Tem o direito à verdade, não pode omitir ou falseá-la. Então, nesse caso que eu acertei a resposta, eu venho aqui embaixo e aperto no botão fácil. Ou seja, foi fácil para mim responder e eu acertei. Então, veja que quando eu apertar em fácil, o Anki vai mostrar para mim novamente esse card em 4 dias. Mas, supondo que eu tenha errado esse card, não tenha lembrado da resposta. Ao invés de apertar em fácil, eu vou apertar em de novo, para que em menos de 10 minutos ele apresente de novo esse card até eu conseguir decorar. Então vamos aqui para o próximo card.
É possível alterar o teor de um documento que deve ser encaminhado para providências, desde que o objetivo seja acelerar o trâmite do processo, certo ou errado? Então veja que aqui eu já fiz um outro estilo de card. Coloquei uma assertiva para eu julgar certo ou errado. Então é como se fosse um estilo de prova Sebrasp, né? Então é uma outra forma também que eu gosto de montar meus flashcards. Nesse caso, a resposta é errada, né? Eu não posso alterar o teor de documento. Então eu venho aqui mostrar a resposta, de fato é errado, né? Não existe vedação, não existe, né, exceção de alteração de documento. E aí, para eu me lembrar, né, eu até reescrevi aqui o inciso do decreto sobre esse tema, né? Então é vedado ao servidor alterar ou deturpar o teor de documento. Na verdade, eu peguei de uma questão de 2017 da FGV. Também é uma outra forma interessante de você montar seus cards. Então, você está ali fazendo alguma questão, achou aquela questão interessante, você pode pegar aquela questão e transformá-la em flashcard. Vamos supor que esse card eu tenha errado, tá? Eu vou pôr aqui de novo, para que ele me repita em menos de 10 minutos. Esses outros dois botões, difícil e fácil, como que eu gosto de fazer? Se eu acertei a pergunta, acertei o flashcard, mas eu acertei assim, meio, sabe, sem querer querendo, ou seja, não foi um acerto, assim, muito convicto, eu gosto de apertar em bom. Ou seja, ele não vai me mostrar ali em 10 minutos, vai mostrar num tempinho um pouco mais demorado do que se eu tivesse errado. E esse difícil, eu gosto de usar quando eu acerto parte da resposta e erro a outra, né? Então, ali, um meio acerto. Então, eu peço para ele me mostrar rápido, mas não tão rápido como se eu tivesse errado. Então, por exemplo, aqui eu vou botar bom. Aí, você vai fazendo seus cards, né, até completar todo o baralho. E aí, agora eu vou mostrar para você como faz para baixar o Anki no computador. Então, você abre o Google, digita Anki, e geralmente é o primeiro link, tá? Que é o link do Anki oficial. Então, você acessa o site e já aparece aqui download. Então, é só apertar. E aí, por exemplo, se o seu computador for Windows, ele já vai te dar aqui a versão mais atualizada do Anki para o Windows. Igualmente, se o seu sistema operacional for Mac, Linux, tá? E aí, é só apertar aqui no download. É o site oficial, confiável, tá? Então, não precisa se preocupar. Aí, ele vai te pedir aqui para baixar o aplicativo. Você vai baixar. E aí, depois que ele concluir, você aperta para fazer a execução do programa, e é só ir apertando instalar, né? E aí ele vai lhe dar algumas sequências e você vai seguir pelas sequências. Eu não vou instalar porque eu já tenho ele no computador, tá? Mas aí você segue os passos direitinho, vai apertando next, next, e aí vai concluir a instalação. E ainda na página do Anki, é interessante você fazer o seu cadastro no Anki Web, tá? Esse cadastro é gratuito e ele é interessante para que você consiga fazer a sua conta dentro do site e essa conta vai garantir uma sincronização entre os seus aplicativos. Então, por exemplo, supondo que eu estou montando os cards no aplicativo do computador, mas eu quero acessá-los no aplicativo do celular. Então, eu consigo fazer essa sincronização caso eu tenha conta no Anki Web. E é bem simples de fazer. Você aperta aqui em Anki Web e aperta em se inscrever, né? Em se cadastrar. E aí aqui você vai pôr o seu e-mail e criar a sua senha, né? No meu caso, eu já sou cadastrada. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Luciana.de gmail.com e a senha prontinho, né? Então, veja que esses cards são os cards que já estão no meu computador, né? No meu baralho do computador. E aqui ele consegue replicar como se fosse em nuvem mesmo, né? Isso te dá até uma segurança para as questões do backup, tá? Então, a minha recomendação é que você realmente crie também a sua conta no Anki Web, além de baixar o aplicativo para o computador. E aí pronto, esse é o atalho do Anki, e quando você abrir o Anki, vai aparecer uma tela semelhante a essa aqui, tá? Só que no seu caso não vai ter nenhum perfil aqui. Esse é o meu perfil porque eu já utilizo há um tempinho, né? Então você basicamente vai adicionar um perfil, né? Vou colocar aqui teste. E aí quando você abrir esse perfil, assim aparecerá o Anki para você. No caso vazio, sem os cards. E para baixar o Anki no Android e no iPhone, o processo também é bem simples. Basta você abrir o seu aplicativo da Play Store no seu celular Android e pesquisar pela palavra Anki. Quando você buscar, geralmente ele vai aparecer depois do patrocinado, e é exatamente esse, Anki Droid Flashcards. E no seu iPhone, basta abrir o app da Apple Store, pesquisar pela palavra Anki, e o original é esse chamado de Anki Mobile Flashcards. Veja que no momento do vídeo ele está custando R$ 129,90. E pronto, o Anki já está instalado e o próximo passo é criar os cards. Mas isso eu só vou te ensinar no próximo vídeo. Clica aqui em cima.